Boa noite, meus amores. Tudo bem com vocês? Então, vamos para mais um encontro, nessa terça-feira, para descomplicar os termos técnicos. Vão comigo? Hoje, mais cedo, eu botei lá nos stories, como eu sempre faço, as perguntas. E aí, agora, eu vou descomplicar esses termos técnicos para vocês, tá bom? Então a gente vai começar, eu vou começar a passar para vocês as perguntas que eu fiz e aí consequentemente vou falar o termo correto, para a resposta. E aí a gente vai construindo o nosso saber, lembrando, os avisos que eu sempre trago para vocês, lembrando que caso você queira ter acesso a esse material que eu estou utilizando hoje, é só você acessar o nosso canal lá do Telegram, Se você ainda não faz parte do canal do Telegram, o link dele tá lá na bio, tá bom? Então, clicando no link da bio, você vai direto pro nosso canal do Telegram. No canal do Telegram, além desse material que eu estou utilizando hoje, tem vários outros materiais de outras lives, tá bom? E fica tudo lá armazenado para vocês terem acesso a esses materiais. Outra coisa também importante, que eu sempre falo nas lives, se caso vocês estiverem gostando do nosso conteúdo, caso o nosso canal aqui, o nosso cantinho, esteja lhe ajudando de alguma forma, lá no link da bio também tem a opção de você apoiar o meu trabalho. Com isso, com a opção do apoio, eu consigo trazer mais conteúdos e mais informações para vocês. Então, se esse conteúdo está te ajudando de alguma forma, não se esqueça de ir lá no Apoia-se, tá bom? E, sem mais delongas, eu vou começando nessa noite a descomplicar os termos técnicos. Antes de começar, eu quero saber de vocês, me respondam aqui nos comentários se foi difícil os termos dessa noite, dessa terça, vamos mandar assim. Eu fiz as perguntas lá nos stories, então quem não fez, não foi ver, as perguntas, ainda dá tempo, é só ir lá nos stories, eles estão disponíveis, e aí vocês podem testar o nível de conhecimento de vocês, tá bom? Então, vamos começar. A primeira pergunta que eu fiz é qual o termo que se refere à formação de pus. E eu vi que teve algumas pessoas que erraram esse termo, provavelmente porque se confundiram com o sentido dele, tá bom? A opção correta que se designa a formação de pus é a supuração. A supuração nada mais é do que o acúmulo de pus. Um pus nada mais é do que uma secreção amarelada que se forma no local de uma ferida e ela é resultante de uma infecção. Um ponto importante que eu acho que foi o causador de muita dúvida é que pode ter se confundido a supuração com suturação. É bem parecido, porém, um significa o ato de, entre aspas, vulgarmente falando, costurar, suturação, ele está suturando alguma ferida, e a supuração, que é o termo correto, que se designa para o acúmulo de pus, tá bom? Então, me diga, essa primeira pergunta, vocês acertaram ou vocês erraram? Ficaram na dúvida? Me contem tudo depois no comentário, tá bom? E agora, seguindo para os outros termos técnicos que estavam ali presentes, nessa pergunta, o próximo é a taquicardia. O termo taquicardíaca, ele é referente ao aumento da frequência cardíaca. Esse aumento significa que a frequência cardíaca, ela está acima de 100 batimentos por minuto, tá bom? Então, é considerado taquicardíaca
sempre que a frequência cardíaca do paciente ou da pessoa estiver acima de 100 batimentos por minuto, ok? Isso também pode ocasionar devido a alguma má formação, estresse. Então, basicamente, o termo taquicardia quer dizer que a frequência cardíaca está aumentada, ok? O outro termo é o taquipneia. E assim como a taquicardia, ela significa que a respiração desse paciente está acelerada. E olha que interessante, eu trouxe esses dois termos juntos para mostrar para vocês aquilo que eu sempre falo da questão do prefixo e do sufixo. Vocês percebem que nos dois termos técnicos que eu acabei de falar, o prefixo é taque. Então, sempre que tem um termo técnico com o prefixo taque, significa que é o aumento de alguma coisa, né? Alguma coisa no organismo está aumentada. Nesses dois casos, né, taquicardia e taquipneia, significa o aumento da frequência cardíaca e o aumento da frequência respiratória, consequentemente. Então, é o que eu sempre falo para vocês da questão de se atentar ao prefixo e ao sufixo. Quando você se atenta a isso e já é um prefixo que você já conhece, que você já viu em algum momento, você acaba tendo uma ideia do que é esse termo técnico. Né? Neste caso, toda vez que a gente vê um prefixo que vem escrito TAC, já dá a ideia, já acende uma luzinha falando, ó, é aumento, aumentou alguma frequência. Qual? Aí vai ter que verificar qual é o sufixo, certo? Porém, o prefixo TAC sempre significa o aumento de alguma frequência, tá bom? Então, deixem isso anotado, porque isso é muito importante, essa distinção de prefixo e sufixo, porque já dá uma ideia do que é o termo técnico, ok? Então, seguindo, o outro termo que eu trouxe é a tarsagia. Novamente, ela termina com algia. Eu já tinha falado, se eu não me engano, na live anterior, referente a esse sufixo, que sempre quando é algia, sempre quando o termo técnico que terminava com algia, significava dor. Então, esse caso, esse termo técnico, ele significa dor no pé, para ser mais exata na parte do tarso, tá bom? Então, a tarsalgia é nada mais, nada menos do que dor no pé, ok? E aí, vocês acertaram? Vocês tinham uma noção desses termos técnicos? São novos? Deixem no comentário, tá bom, gente? Agora a pergunta número 2 que eu fiz hoje, ela vem se referindo, né, perguntando qual é o termo técnico que refere-se à parada dos movimentos respiratórios, certo? E a resposta correta para essa pergunta é a apneia. A apneia significa a parada da respiração. A apneia ela pode ser do sono ou com a pessoa acordada. E ela ela entende-se como a interrupção completa do fluxo de ar através do nariz ou da boca por um período mínimo de 10 segundos em adultos. Então, se você teve uma perda respiratória de, no mínimo, 10 segundos, já é considerado uma apneia. E a apneia é uma das patologias mais perigosas, principalmente quando é a apneia do sono, porque o paciente ele pode parar de respirar no meio da noite e acabar tendo o falecimento, acabar falecendo porque não voltou, tá? A apneia, ela tem tratamento, em alguns casos o tratamento é cirúrgico, em alguns casos o paciente fica utilizando uma máquina que é tipo como se fosse uma máscara de oxigênio que ajuda a poder deixar o fluxo de oxigênio o tempo todo. E
Como eu disse, ela tem cura, tá bom? Seguindo então para os próximos termos que eu apresentei dentro dessa pergunta, o outro termo é aposia ou adipisia. Esse termo, os dois termos têm o mesmo significado, tá bom? No caso seria a ausência de sede. Então a ausência de sede, ela pode se apresentar como aposia ou adipisia, ok? O outro termo é apitalismo. Esse termo ele significa a falta ou a suspensão de saliva, sabe aquela sensação de boca seca, você não consegue engolir, não consegue, enfim. Essa é o termo técnico referente ao sintoma da apitilismo, a falta ou a suspensão de saliva, ok? E por último, nessa questão, o último termo técnico que está ligado a essa pergunta. Olá, boa noite, seja bem-vinda, tudo bem? O último termo técnico é o arquejar. O arquejar é o ato de respirar com dificuldade, tá bom? No caso, a pessoa ela utiliza muito esses músculos acessórios, então você sente que ela tá assim, sabe? Esse movimento de puxar bem o diafragma e soltar é um sinal muito característico do termo técnico arquejar, que é a dificuldade respiratória, tá? Você sente o peito do paciente muito evidente, muito agitado, né? Porque ele está puxando bem o ar. Às vezes tem o auxílio com o ombro, tá? E ele está sempre ofegante, a fala. Então, bem esses sintomas que um paciente que está apresentando falta de ar, né, e consequentemente o termo técnico arquejar. Então, é muito característico esses sinais. E aí, numa prescrição, né, numa evolução de enfermagem, em vez de você botar paciente com dificuldade respiratória, você coloca paciente com sinal de arquejar, enriquece a sua evolução, né? Mostra que você tem o conhecimento daquilo que você está passando, mostra que você tem o domínio daquilo que você está dizendo. Por isso que é tão importante a gente saber os termos técnicos, a gente saber identificar os termos técnicos, porque pode vir também pra gente, né? A gente está assumindo o plantão e vem paciente com arquejar. E você vai olhar e falar assim, que legal, que isso? Vou lá ter que olhar o paciente. A gente não prescreve, a gente evolui. No caso, na evolução de enfermagem, a gente pode botar que o cliente está arquejando, sim, tá bom? Na evolução, na anamnese, a gente pode colocar sim que ele está arquejando, tá bom? E isso dá um enriquecimento, né, pro que você está fazendo, porque mostra que você tem o conhecimento daquilo, você sabe o que é aquilo, tá? E por isso que é tão importante esse estudo dos termos técnicos. E seguindo e chegando já quase na nossa última pergunta, quer dizer, quase não, já chegando na nossa última pergunta, eu perguntei para vocês qual o termo que se refere à inflamação no diafragma. E aí, vocês acertaram essa pergunta? Foi difícil? O termo correto, né? Existem dois tipos de termos para a inflamação no diafragma, tá bom? O que eu escolhi para poder estar trazendo para vocês é o frenite. Então, o termo técnico para a inflamação do diafragma se chama frenite. Porém, vocês também podem verificar esse termo, né, essa patologia de diafragnite. Então, pode ser das duas formas apresentadas, ou como frenite ou diafragnite. E, novamente, trazendo a atenção de vocês para a questão do prefixo e do sufixo, prestem atenção nesse sufixo.
os dois terminam em it. Sempre que algum termo técnico terminar em it, significa inflamação em alguma parte do nosso corpo. Por exemplo, bronquite é inflamação dos brônquios. Otite, inflamação no ouvido. Laringite, inflamação na laringe. Então, sempre que o termo técnico terminar em it no final, significa alguma inflamação. Então, assim, não adianta só saber os termos técnicos, porque termos técnicos são muitos. Como eu disse para vocês, eu trago 3 a cada semana, 3 principais no caso, e eu poderia passar anos continuar trazendo termos técnicos e a gente continuaria fazendo essas lives, porque são infinitos e vira e mexe aparece um novo para a gente poder aprender. Então, o ideal é saber pelo menos o prefixo e sufixos de alguns termos. Por quê? Quando você sabe, por exemplo, nesse caso, o sufixo it é alguma inflamação. Se eu ouvir frenite, eu vou saber que é alguma inflamação. Eu já vou saber mais ou menos qual conduta eu tenho que ter com esse paciente. Eu posso não saber exatamente qual é a inflamação que ele tem. Mas se eu sei que o sufixo it significa inflamação, eu já vou ter um norte. Pelo menos eu vou olhar lá a evolução ou a prescrição do médico, enfim. Eu vou olhar aquilo e vou falar, bem, ele tem isso aqui, ele tem alguma inflamação. Aonde? Posso não lembrar, posso não saber, mas não precisa se desculpar não. Existe essa confusão às vezes da questão de prescrever, até porque isso é uma coisa muito interessante e eu posso trazer para vocês em um outro momento. Por exemplo, em clínica da família, o enfermeiro ele pode prescrever sim os medicamentos que estão esqueci o nome que se dá nas campanhas. Isso. Então, assim, existe casos em que o enfermeiro prescreve, mas normalmente, em regra geral, nós não prescrevemos, nós só fazemos a evolução e lemos a prescrição, até mesmo para a questão de cuidados, tá? Então tem essa questão também do enfermeiro em alguns momentos prescreveres, mas não são em todos. Isso está dentro do SUS. Quando eu fiz a live do SUS, eu não cheguei a falar isso para vocês, porque, como eu disse também, o SUS é um mundo à parte, então não daria tempo de eu entrar nesses pormenores do SUS. Porém, na clínica da família, o enfermeiro ele pode sim prescrever alguns tipos de medicamentos, tá? Então isso é interessante. Se vocês quiserem, eu posso trazer isso nas lives de sexta-feira, onde eu venho descomplicar algum tema. E aí, se vocês quiserem, eu posso trazer isso para vocês nas sextas, tá bom? Aproveitem, deixem aqui nos comentários que eu vou verificando e vou montando para vocês as lives, tá bom? Mas continuando, então é muito importante a gente ter essa noção do prefixo e do sufixo, tá bom? Para que quando a gente pegar uma evolução ou quando a gente pegar uma prescrição, pelo menos a gente tenha uma noção, a gente não fique tão, como diz o ditado, tão rendido, olhar o termo e falar, nunca nem vi. Então, isso é muito legal de se ter, tá bom? E aí, dissertando sobre a frenite, como eu bem disse, a pergunta ela é a inflamação do músculo do diafragma. O diafragma ele nada mais é do que um músculo muito fininho e ele fica entre a cavidade torácica e a cavidade abdominal. Então ele fica mais ou menos em mim, ele fica aqui nessa altura, tá? Então ele basicamente divide a parte superior do tronco, onde fica pulmão, coração, da parte inferior do tronco, que é onde fica todo o nosso sistema digestório, tá bom? E continuando com os termos técnicos dessa pergunta,
O outro termo técnico que eu coloquei lá para dar uma confundida em vocês foi a galactocele. A galactocele, ela nada mais é do que uma lesão benigna na mama, tá bom? Ela é definida como uma coleção cística e ela ocorre geralmente no final da gestação ou durante o período de lactação, tá bom? É como se fosse um nódulozinho, porém não é maligno, não evolui para câncer de mama, tá bom? É como se fosse um nódulo, porém é um nódulo normal e natural para aquele período em que a mulher se encontra, né? Que é o final da gestação e o período de lactação, tá bom? O outro termo que eu trouxe para vocês é a lactorreia. Olha que interessante, novamente, e batendo novamente na tecla da questão do prefixo e do sufixo, os dois termos agora que estão nessa pergunta começam com galac. Então, o que significa, né? A gente já percebeu que no primeiro é alguma coisa relacionada à mama, né? Então, provavelmente o segundo, por ter o mesmo prefixo, significa a mesma coisa ou algo parecido, ou pelo menos está na região das mamas, certo? Então, a galactorreia, ela é a produção de leite em homens. Olha que interessante. Ou em mulheres que não estão na fase de amamentação. Ela ocorre devido à produção excessiva do hormônio, a prolactina, e ela pode ocorrer devido a um tumor na hipófise. Então, sim, homens podem ter produção de leite. Não é natural. É necessário que se procure um médico para poder estar investigando, até mesmo porque homens não têm que ter a produção de prolactina. A mulher até tem, em alguns casos, dependendo da questão hormonal, a mulher produz um pouco de prolactina durante o período menstrual, e aí é normal. O que a gente recomenda é que não fique estimulando, né, nesse período, que aí o próprio organismo para de produzir, como se fosse um erro do organismo na hora de produzir os hormônios necessários para a menstruação. E aí ele produz a prolactina. Isso não quer dizer que a pessoa tenha o tumor, tá? Esse caso que eu estou trazendo em específico é apenas um erro de programação. O organismo produz sem ter a necessidade, e como não tem um estímulo, quando a menstruação acontece, ele para de produzir, tá? Mas de qualquer forma, se você não está num período de amamentação e você tá tendo a produção de leite, né, tá tendo a galactorreia, é necessário que você, mulher, converse com o seu ginecologista para que ele passe todos os exames necessários para verificar, porque é preciso averiguar isso, porque não é normal você ter essa produção sem estar em período de amamentação ou em período gravídico. Existe casos da mulher no terceiro semestre da gravidez, já perto da questão do parto, ter a produção de prolactina, e aí é normal, né? Porque o corpo já está se preparando para aquele serzinho que vai vir e vai precisar, tá? Mas se você não está nessa situação e tem essa produção, é essencial que você procure seu médico para que faça o acompanhamento necessário, tá bom? Vocês sabiam disso? Eu confesso que, assim, eu tive isso na faculdade, mas eu não tinha muita lembrança. E quando eu fui procurar desse termo técnico e eu vi na questão dos exames, eu falei, nossa, não lembrava disso. E vocês, sabiam? Me contem aqui nos comentários. E por fim, o último termo técnico dessa noite é a gangrena. A gangrena eu acho que é um termo técnico bem conhecido. As pessoas já têm um costume com a gangrena, eu acho. Eu acho que é bem popular esse termo técnico. E nada mais é do que
a morte. A gangrena é literalmente a morte dos tecidos, de algum tecido do nosso corpo. Ela ocorre devido à falta de irrigação de sangue, tá bom? Então pode ocorrer, muito comum ocorrer isso em pés diabéticos, né? Ocorre a gangrena devido a uma batida, a falta de irrigação, né? Como a gente viu na nossa live lá Descomplicando a Diabetes, o diabético ele já tem uma lesão vascular, né? Ele tem uma fragilidade vascular. Então é muito comum que o diabético evolua para uma gangrena e aí consequentemente para uma amputação. Mas a gangrena nada mais é do que a falta de oxigênio, falta de nutrientes para aquele tecido, e com isso ela acaba levando à morte daquele tecido. Ela tem algumas características. No começo, a gangrena ela se aparece meio que azulada, né, e vai evoluindo, deixando a pele inchada, mais escurecida. Tem peles que chegam a ficar literalmente preta, tem um odor muito característico, e é isso. Então, o último termo técnico da noite é a gangrena. Me digam, foi fácil para vocês esses termos que eu utilizei essa semana? Vocês tiveram alguma dificuldade, tiveram algumas dúvidas? Me contem aqui no comentário como foi para vocês. Então, encerrando, a gente conseguiu encerrar essa noite, né, com todos os termos. Eu espero que tenha ajudado vocês de alguma forma, espero que tenha descomplicado esses termos para vocês. Lembrando que sexta-feira a gente tem encontro marcado. Nessa sexta-feira a nossa live é uma live muito importante, é uma live sobre o perigo da automedicação. Eu vou trazer para vocês, foi uma live sugerida por vocês, escolhida por vocês, e eu vou vir descomplicar e trazer para vocês o problema que tem da automedicação. Por que é tão perigoso tomar apenas um anti-inflamatóriozinho? Então não fiquem de fora. Essa live é às 7 horas, sexta-feira, dia 19, já deixa marcado na agenda de vocês, tá bom? Para poder vocês virem junto comigo para descomplicar a automedicação. E passando os últimos recadinhos, se vocês quiserem ter acesso ao material dessa live de hoje, né, dos termos técnicos, ele já está lá disponível no nosso canal do Telegram. Se você ainda não faz parte do nosso canal do Telegram, é só vocês acessarem o link que está lá na bio. O link da bio ele direciona vocês diretamente para o Telegram, e aí vocês começam a fazer parte do nosso canal do Telegram, e aí você vai ter acesso a todos os materiais que já estão disponíveis lá. Não só esse da aula de hoje, como também todos os materiais de lives que eu faço aqui com vocês, tá bom? Outro recadinho também é que, se caso esse conteúdo que eu estou trazendo para vocês está lhe ajudando de alguma forma, está ajudando vocês a melhorar, vocês, estudantes de enfermagem, estão gostando desse assunto, lá no link da bio também tem a opção do Apoia, né? Com esse link vocês conseguem apoiar o meu trabalho, e aí eu consigo continuar trazendo esses conteúdos para vocês, tá bom? Semanalmente. Então, caso vocês tenham interesse, é só clicar no Apoie, e aí vocês conseguem apoiar o meu trabalho. E é isso, meus amores. Deixa eu ver, eu acho que tem alguém pedindo para participar. Deixa eu aceitar aqui para ver. Querendo participar. O Ministério da Saúde anunciou que vai estender a aplicação da terceira dose da vacina ao Covid a todos os brasileiros com mais de 18 anos. O intervalo entre as doses também foi reduzido de 6 para 5 meses. Com a decisão, mais de 100 milhões de brasileiros vão receber a terceira dose para garantir a imunização contra a Covid em todo o país.
Pessoas com mais de 18 anos e que tenham tomado a segunda dose há pelo menos 5 meses já podem procurar um posto de saúde para receber o reforço. Caberá aos estados e municípios garantir o acesso das pessoas à dose extra. O Ministério da Saúde garante que não vai faltar imunizante. É só deixar nos comentários também, mandar pelo direct, que eu vou estar vendo todos, encaixando no nosso cronograma. Tempestivamente. Muito obrigada a todos que assistiram. Básicas de saúde.